Nossa próxima palestra vai ser com o nutricionista Henrique Casal. Ele é nutricionista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-graduado em Nutrição Esportiva Funcional pelo Centro de Nutrição Funcional Valéria Pascoal e atua desde 2013 diretamente com atendimento clínico nutricional aos diversos públicos praticantes de atividade física e atletas. O tema da palestra vai ser sobre aspectos nutricionais para mudança na composição corporal no mundo fitness. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, dependendo aí do horário. Meu nome é Henrique Casal, sou nutricionista esportivo, pós-graduado em Nutrição Esportiva Funcional. Fui convidado, com muito orgulho aqui, honrado pelo convite, de falar um pouquinho sobre dos aspectos nutricionais para a mudança na composição corporal no mundo fitness. Então, antes de começar, eu queria agradecer o convite, a confiança no meu trabalho e também ao espaço de poder compartilhar um pouquinho de informações sobre nutrição com vocês. Então, falando nesse nosso assunto, o título ficou um pouco grande, talvez possa ficar um pouquinho confuso, vamos traduzir isso aí. O que é aspecto nutricional para mudança na composição corporal? Então, o que eu preciso mudar na dieta, na alimentação, para poder gerar uma alteração na minha composição corporal, no meu percentual de gordura, na minha quantidade de massa muscular, no mundo fitness, no mundo da atividade física, mas um pouquinho diferente da nutrição esportiva clássica, onde a gente pensa sempre em performance. Então, falando nesse ponto, a gente precisa falar de modulação nutricional. O que é modulação nutricional? É isso que eu acabei de falar, essas alterações que a gente faz para poder gerar dois caminhos, ou emagrecimento, redução de gordura, tá? Ou então a hipertrofia, que é o aumento aí da nossa massa muscular, certo? Então, quando a gente fala de modulação nutricional, a gente fatalmente cai nesses dois campos, Ou a gente vai para um lado, ou a gente vai para o outro, a gente trabalha os dois de forma oscilatória, enfim. A gente precisa ficar num desses dois lugares aí. Quando a gente fala de nutrição esportiva, a gente sempre trabalha visando a performance. Então, seja emagrecimento, seja hipertrofia, vai trazer ao meu atleta performance. No fitness, isso pode variar um pouquinho. A gente tem que ter um equilíbrio aí entre performance, estética e qualidade de vida. Então, às vezes, a gente sacrifica um pouquinho a performance para que a qualidade estética se mantenha ou até mesmo para que a qualidade de vida se mantenha. Então, nem sempre a performance vai ser o primeiro objetivo, tá? Ok, eu dividi didaticamente aqui em três pontos. Quem, como e quando a gente faz essas alterações. Então, inicialmente, você precisa saber para quem que você está trabalhando. Quem é o seu público-alvo, quem é o seu indivíduo. Então, é aquele iniciante, aquele inexperiente, aquele sedentário que começou agora, que entrou lá na academia, que joga um futebol no final de semana, um momento normal, sem quarentena, sem pandemia. Então, esse iniciante que não tem uma experiência metabólica, seu corpo não está acostumado com a atividade física, ou eu estou trabalhando com o intermediário, que é aquele que já tem uma noção técnica da atividade física, às vezes até produz ali, faz um pouquinho de alguma competição amadora, alguma coisa assim, ou um treino um pouco mais avançado, mas ainda assim ele está muito atrelado à qualidade de vida. Então, ele não é o que a gente pode chamar aí do profissional, ele não vive disso, ele não depende de resultado, ele não usa o corpo como um instrumento de trabalho nesse caso. Então, o fitness, eu sempre coloco o fitness aí trazendo esse equilíbrio entre performance, entre qualidade de vida e entre estética, e ele vai caminhar nesses três campos. Talvez mais entre o iniciante e o intermediário, uma vez que a qualidade de vida e a estética elas acabam por atrapalhar um pouco demais até o rendimento que um profissional necessitaria. Claro que isso é didático, existem profissionais de elite, semi-amadores, os amadores que não são intermediários há muito tempo. Então, isso é só uma questão didática para ficar claro aqui nossa aula. Como, então, eu vou trabalhar a nossa modulação nutricional? Primeira coisa que você precisa saber é o quanto você precisa ingerir para saber o quanto você precisa modular, certo? A gente ingere a quantidade de caloria definida por essa fórmula, que é o gasto energético total, tá? Que é o nosso gasto energético total, definido pelo gasto energético basal,
que no caso eu trouxe 3 exemplos de fórmulas de como a gente chega nesse gasto, tá? Essas fórmulas são específicas para quem pratica atividade física, uma vez que elas utilizam prioritariamente a massa livre de gordura para o cálculo, né? E o praticante de atividade física é aquele indivíduo que necessita de energia do músculo para gerar o esforço do treino. Então, calcular, não levando em consideração essa quantidade de massa muscular, seria um grande erro. Tá? Além do gasto energético basal, a gente vai adicionar o NEAT, né, que aqui seria a termogênese pelas atividades de não exercício físico, ou seja, trabalhar, lavar carro, faxinar casa, escrever, pintar, enfim, essas atividades que não são modalidades esportivas, mas que também geram um gasto calórico. Pode ser pouco, mas ainda assim gera. Além disso, adicionamos a atividade física, né, obviamente, e esse TID. O que é esse TID? A termogênese induzida pela dieta, né? E isso geralmente fica em torno de 10%. Tá? Então, os estudos mostram que, em média, nós gastamos 10% do que consumimos apenas para digerir e absorver a própria comida. Ou seja, a gente compensa, né, nesse cálculo esses 10% para conseguir aproximar da realidade. Qual a recomendação geral, então, para a ingestão calórica? Se você fizer essa fórmula, você vai quase sempre ficar dentro dos 1.800 a 2.400 calorias de necessidade, tá? Ou 25 a 35 quilocalorias por quilo de peso por dia. Isso num cenário onde a pessoa pratica 3 treinos de 30 a 40 minutos de forma moderada por semana, né? Uma pessoa de 50 a 80 quilos, essa fórmula foi adaptada, e um gasto por sessão de treino aí de 200 a 400 calorias. Gente, muito pouco isso, tá? Muito pouco. Então, isso aqui, ele é um quase sedentário. Ele está na beirinha ali para voltar para o sedentarismo. Então, note que é um gasto baixo. Isso pode superar muito. Atletas de elite pode chegar a 12 mil calorias por dia. Tá? Então, isso é só um exemplo para a maioria da população fisicamente ativa. Eu trouxe aqui uma tabelinha bem ilustrativa só para a gente ter uma noção do que é um gasto calórico. E aqui eu queria chamar a atenção para essas primeiras, que são as atividades de baixa intensidade, né, de baixo gasto calórico, que são os NEATs. Os NEATs são isso aqui, ó, ficar em pé, dirigir, né, dormir, isso faz parte do NEAT. Note que uma caminhada com pace baixo, você tem um gasto de 180 calorias por hora, enquanto que uma corrida, olha só, um trote ou uma corrida mais intensa, acima aqui dos 16 km por hora, né, você tem um gasto de mais de 900 calorias por hora. Então, essa discrepância aí que a gente precisa considerar lá naquele cálculo. Aqui a gente tem o weightlifting, né, que poderia se assemelhar à musculação, mas esse específico aqui é um treinamento de levantamento de peso olímpico. Tá? Então, o gasto ele é um pouco maior. A atividade física, a musculação moderada, ela vai ficar em torno de 300 a 400 calorias por hora de treino. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa considerar bastante. Então, como é que a gente vai fazer essa modulação dos macronutrientes? Porque é através de macronutrientes que a gente extrai energia, né? O cálculo da energia vem através dos nutrientes. Como é que eu vou distribuir nessa balança esses nutrientes para gerar a resposta que a gente quer? Começando pelas proteínas, nossa recomendação geral para sedentários, fiz o bem aqui, para sedentários, é de 0,8 a 1 grama por quilo de peso por dia, né, de proteína, tá? Não de carne, não de fontes proteicas, de proteína. Então, considerando aí que a carne tem em torno de 25 a 30% de proteína, a gente vai ter um consumo de carnes, por exemplo, mais elevado do que de proteína em si. Tá? Então, nosso último guideline, nossa última recomendação aqui do Instituto da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, traz para a gente em 2018 que para o mundo fitness, para o praticante de atividade física, nós devemos ficar entre 1,2 e 2 gramas por quilo de peso por dia. Tá? Quando falamos de construção ou manutenção da massa magra, a gente trabalha na faixa de 1,4 a 2 gramas por quilo de peso por dia. E nesse caso aqui, gente, é importante ressaltar que não há, nesses dois casos que eu falei, restrição calórica. Por quê? Quando nós fazemos restrição calórica, nós precisamos compensar a quantidade de proteína ingerida, aumentando essa quantidade, para evitar que haja um catabolismo proteico. Toda vez que a gente causa restrição calórica, o corpo ele pode entrar
num ambiente catabólico, e para que ele não consuma a proteína que deveria ir para a síntese proteica muscular, nós compensamos isso na dieta. Então, de 2,3 a 3,1 gramas por quilo de peso magro, aqui ressalto novamente, não é de peso total, é de peso magro. Então, essa atualização para a restrição calórica. E como que eu distribuo isso ao longo do dia? Isso a maioria das pessoas já faz, mas de 3 a 4 horas de ingestão proteica é interessante. Não estou dizendo que tem que comer de 3 em 3 horas, mas a cada 3 ou 4 horas seria interessante a ingestão proteica para manutenção ou para a dose ideal para síntese de massa muscular, síntese de proteína muscular. Tá? Então, de 0,25 a 0,55 gramas por quilo, tá? Ou uma dose de 20 a 40 gramas a cada 3 ou 4 horas, vai depender de cada caso. Tá? No caso dos carboidratos, nossa recomendação geral, novamente geral para sedentário, é de 45 a 55% da ingestão total do dia, ou 3 a 5 gramas por quilo de peso por dia. Né? Então, eu trouxe aqui uma tabelinha para ficar mais fácil de ilustrar. Então, olha só, a gente 3 a 5 gramas por quilo, a gente está dentro dessas low intensity, né, que as atividades de baixa intensidade, ou atividades mais relacionadas à técnica, o yoga, o pilates, por aí vai. Quando a gente aumenta essa intensidade do treino, a necessidade aumenta, olha, podendo chegar a 12, eu já tive casos que eu superei esses 12. O paciente precisou de 14 gramas por quilo de peso por dia, dava uma média aí, 12 gramas por quilo de peso por dia. Um paciente de 80 quilos, ele tem que ingerir aí uma média de 3 quilos ou mais de arroz por dia, só para ter uma noção da quantidade. Então, é uma quantidade bem grande, principalmente nos exercícios de endurance. Quando a gente fala de lipídio, a gente tem a literatura traz uma faixa enorme, de 20% a 80% da nossa ingestão total. Poxa, mas como é que eu organizo isso? Quando a gente quer trabalhar a nutrição, a modulação clássica, nós trabalhamos ali na faixa de 20% a 50% da ingestão. Então, nessa ordem, você define a proteína, define carboidrato, e aí você complementa com a quantidade de gordura, de lipídios, sem que fique abaixo de 20% e tentando manter dentro dos 50%. Quando a gente ultrapassa os 50%, nós estamos falando de protocolos específicos, né? De, por exemplo, aí nossa low carb, high fat, da nossa cetogênica, onde nós trabalhamos muito no fitness para a redução de gordura, mas é um protocolo específico por tempo limitado, onde nós utilizamos aí doses que vão de 70% até 80% de gordura na dieta, enquanto que o carboidrato fica muito restrito, em torno de 5% por dia, e a proteína de 20% a 25%. Tá? Então, essa é uma forma de modular também, mas são protocolos específicos. Isso aqui nós estamos falando de perda de performance na maioria das vezes, nós estamos falando de perda de qualidade de vida na maioria das vezes. Então, é um protocolo como se fosse um tratamento mais radical, tá? Nem sempre isso entra numa modulação de um atleta ou a longo prazo de um praticante de atividade física. Quanto aos micronutrientes, vitaminas, minerais e os fitoquímicos, que eu incluí aqui também, os compostos bioativos lá das plantas, né, os famosos fitoterápicos, por exemplo, os flavonoides, carotenoides, por aí vai, a gente tem que observar os fatores de risco que esse indivíduo vai ter para ter uma deficiência e eu precisar corrigir isso. Né? Então, como que eu suplemento esses micronutrientes? Né? Então, primeiro eu preciso avaliar se ele está dentro desse risco de deficiência e confirmar isso através de exame de sangue. Tá? Então, a alimentação monótona, aquela alimentação que não muda, ela é um fator de risco para deficiência de alguns micronutrientes, enquanto que o alto consumo de alimentos industrializados, especialmente os ultraprocessados, também é um fator de risco. O terceiro aqui que eu trago para vocês é restrição calórica intensa e crônica. Tá? Então, um protocolo nutricional muito radical, ele pode sim gerar uma deficiência de micronutrientes, e já puxando o gancho aí, uma cetogênica também pode ter um risco, não estou dizendo que vai haver uma deficiência, mas é um risco a mais que você precisa considerar e talvez suplementar, tá? E o alto volume de atividade física, que o atleta ele demanda muita, e ele acaba depletando muita vitamina, muito mineral, até através da urina e do suor, então é uma coisa que a gente precisa ficar de olho. Ok, então quanto aos micronutrientes, eu preciso pensar na função dele. O uso dele tem que ser funcional. Na reposição, na potencialização do efeito que eu quero e na prevenção de uma deficiência. Especificamente aqui, quando a gente fala de potencialização,
nós estamos falando da função que eu quero daquele nutriente. E aí vai depender de cada caso. Por exemplo, no caso de usar o complexo B para tentar acelerar um pouquinho o metabolismo, utilizar fitoquímicos como a albiquinona, né, a coenzima Q10, para a gente estimular a biogênese mitocondrial, aumento do gasto calórico a nível mitocondrial, né, a reposição de vitaminas, a vitamina B, a vitamina D, né, no caso, muito falado ultimamente em relação à imunidade, também essa falta de exposição solar. Então, os micronutrientes eles vão entrar mais como a cerejinha do bolo numa modulação nutricional. Primeiro a gente tem que pensar no macro, para depois a gente ir lá para o micro. Okay? Então, quando é que eu vou usar essas intervenções que eu falei, nessas faixas que a gente falou? Primeiro, eu preciso avaliar quem que é meu cliente, quem que é meu paciente, quem que é meu indivíduo. Qual o biotipo dele? Ele é um ectomorfo, que tem facilidade de perder peso? Ele é um endomorfo, que ganha peso muito fácil? O que ele busca? Qual é o tipo de treino que ele pratica? É um treino muito fosfagênico, muito intenso e de pouca duração? É um treino mais aeróbico, com um caráter mais oxidativo, né? Ou ele é um marombeiro da musculação que quer aí ficar no meio dos dois, baixar gordura, ganhar massa muscular? Como é que é o treino dele e como é que ele treina? São coisas diferentes. Como é o treino e como ele treina são coisas diferentes. Qual a intensidade que ele pratica esse treino? Como é que está a periodização desse treino? Como é que ele divide isso ao longo do ano, ao longo dos meses? Para que a gente precisa saber disso para que a gente entre com suporte nutricional. Então, a nutrição ela vai trazer suporte para a atividade física. Tá? Não tem essa de a dieta manda, o exercício manda. Não, a dieta ela vai agir junto, mas a gente precisa desses dados para dar suporte. Caso contrário, você pode perder rendimento, perder qualidade de vida, né, bem-estar ali, porque está comendo pouco demais, ou começar a ganhar gordura, porque o erro do cálculo eu não levei em consideração, ou então superestimei como era o seu treino, por exemplo, e você vai comer mais do que você deveria. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Né? Então, nesse caso, a mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte: um protocolo ou uma estratégia, né, a palavra que eu queria, uma estratégia só, ela não vai funcionar para todo mundo. Então, a gente precisa da individualidade. A gente precisa estudar cada paciente, a gente precisa saber o que esse paciente precisa e adaptar isso dentro da rotina dele. Então, é preciso 3 pilares na modulação nutricional. O primeiro seria paciência. Sem isso, a gente não consegue nada, as mudanças são lentas. Tá? Constância. Sem constância, também as oscilações vão ficar tão grandes que não vão gerar resultado no final. E o terceiro, mais importante, a individualidade biológica, bioquímica, fisiológica, metabólica. Então, isso é muito importante. Certo? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Tem muito mais que pode ser extraído desses assuntos, né? Então, foi uma pincelada aqui. Agradeço novamente pela oportunidade e fico à disposição sempre que vocês precisarem. Tá aí meu contato, se alguém tiver alguma dúvida. Grande abraço, valeu!